Bom dia, pessoal, mais uma vez, né? Estamos aí iniciando mais uma aula. Nós estamos, então, no dia 26 de setembro, né, de 2021. E vamos, então, começar a nossa aula sobre Colossenses com um quiz, né? Aquele joguinho de perguntas e respostas que a gente faz sobre a aula passada. Então, na aula passada, não foi na semana passada, porque nós tivemos batismos na igreja, né? Graças a Deus aí pelos irmãos e irmãs que confessaram publicamente Jesus, né? Que tiveram ali o seu batismo. Então a gente vai começar com o quiz da aula do dia 18/9, né? Esse foi o dia da aula. Deixa eu só ver se eu consigo localizar aqui os slides. Acho que tem muita coisa aberta. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Para a gente, então, começar o nosso jogo de perguntas e respostas. Deixa eu só. Acho que tem um limitador aqui. Pronto, agora acho que vai. Então vamos lá. O tema foi da nossa aula passada foi. Acho que a Ana caiu a conexão. A fé, o amor e o evangelho, né? Foi um estudo sobre capítulo 1 de Colossenses, do verso 1 ao verso 8. Então a gente vai agora para as nossas perguntas e respostas para a gente poder verificar o que nós conseguimos compreender, reter do que foi estudado na semana passada. Então a nossa primeira pergunta, né, como a gente sempre brinca, valendo um galardão, é a seguinte pergunta. No versículo 1 do capítulo 1 de Colossenses, quando Paulo se apresenta, ele menciona em sua apresentação um irmão muito querido, a quem dirige duas de suas cartas. Quem seria esse irmão? Letra A, Apolo. Letra B, Epáfras. Letra C, Gilmar. Ou letra D, Timóteo. Paulo, no versículo 1, menciona, né, um irmão muito querido a quem ele dirige as duas cartas. Quem seria esse irmão? Quem acha que é letra A é porque acha que é Apolo, Epáfras, Gilmar ou Timóteo. A, B, C ou D? Um tempinho aí para vocês pensarem. Tempinho para vocês pensarem. Vocês podem colar, tá? É só ler o versículo 1, a Jaque já respondeu. Na verdade, essa carta foi escrita conjuntamente com esse irmão, né? Ele fala que escreve junto com esse irmão, inclusive, né? A Jaque respondeu Gilmar, né? A Sueli respondeu Timóteo. O Gilmar é velho, mas acho que não tanto assim, tá, Jaque? Brincadeira, o Gilmar não é velho, não, ele é jovem. É isso, Jaque, então corrige aí, Jaque, corrige. Então a Sueli e a Jaque responderam Timóteo. A é Apolo, a B é Epáfras, a C é Gilmar, a D é Timóteo. O Rodrigo deu uma dica aí, né, de que Paulo escreveu duas cartas para esse irmão também. Então, ó, tá muita dica na questão. Vamos lá, a maioria respondeu letra D, estão certos e certas disso. Vamos à resposta certa. Quem é esse irmão que Paulo cita na carta? Ele é letra D, irmão Timóteo, né? Todos vocês acertaram. Isso Paulo escreveu junto com Timóteo essa carta, e ele escreve para Timóteo duas outras cartas, né, do Novo Testamento, que é a primeira e segunda Timóteo. Muito bem, muito bem. Vamos então à nossa segunda questão, valendo 2 galardões. No versículo 3, Paulo e Timóteo agradecem a Deus pela vida da igreja de Colossos. Qual seria o motivo desse agradecimento? Por ser uma igreja rica e próspera, letra A. Pela fé em Cristo e o amor a todos os santos, letra B. Por sua influência em Roma, letra C. Por sua postura e posicionamento contra as falsas doutrinas, letra D.
Então, no versículo 3, Paulo e Timóteo agradecem a Deus pela vida da igreja. Qual seria o motivo? Temos aí a primeira resposta da irmã Ana Lúcia, ou como vocês preferem, Ana Jimenez, né? A Jaque, então, legal, então acho que quase todo mundo já respondeu. Então, no versículo 3, Paulo e Timóteo agradecem a Deus pela vida da igreja, e o motivo do agradecimento é: vocês colocaram a letra B, se vocês estão certas disso, vamos então à resposta correta, valendo 2 galardões. Letra B, pela fé em Cristo e o amor a todos os santos. Então, Paulo agradece a Deus pela fé desses irmãos e pela maneira amorosa que eles tinham com todas as pessoas que criam em Jesus, chamados aí de santos por Paulo. Então vamos à terceira questão, valendo 3 galardões. Analisando o contexto, a fé em Cristo e o amor a todos os santos são frutos do quê? Letra A, do poder do evangelho na vida da igreja. Letra B, da obrigação que temos em amar ao próximo a fim de obtermos a salvação. Letra C, de uma vida devota em fazer o bem sem olhar a quem. Ou letra D, não são frutos, o ser humano já nasce com essa predisposição. Então, analisando aí o contexto, o que são esses frutos? Ou seja, são frutos do quê, né? Na verdade, qual a origem desses frutos? Ana respondeu, Jaqueline respondeu, Ana Moura respondeu, Sueli respondeu, então todas responderam, né? Pelo que eu vi aqui, acho que só falta a Dida, mas vamos lá. Estão certas disso, de que é do poder do evangelho na vida da igreja? Então, qual é a resposta certa? Valendo 3 galardões. A resposta certa é letra A, do poder do evangelho na vida da igreja. Essa é a causa desses frutos, né? Muito bem, pessoal, muito bem. Vamos então à quarta questão, valendo 4 galardões. Sobre o evangelho, é correto afirmar que, letra A, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, é acessível e deve ser pregado em todas as culturas e nações. Letra B, é acessível somente a pastores e líderes, eles devem ler, compreender e repassar aos demais membros da igreja. Letra C, é restrito apenas àqueles que professam o judaísmo. Ou letra D, é apenas uma forma de manipular a massa e mantê-la em paz com as autoridades governamentais. Sobre o evangelho, o que é correto afirmar? O pessoal está indo de A desde a outra questão aí, ó. Jaque, Ana, Sueli e Ana, então vamos lá, valendo, responderam como letra A, valendo 4 galardões. Qual é a resposta certa? Letra A, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é acessível e deve ser pregado em todas as culturas e nações. Quinta questão, valendo 5 galardões. De acordo com Paulo, quem transmitiu o evangelho para a igreja de Colossos? Letra A, Policarpo. Letra B, Timóteo. Letra C, Epáfras. Ou letra D, Tíquico. Quem transmitiu o evangelho para a igreja de Colossos? Policarpo, letra A. Timóteo, letra B. Epáfras, letra C. Ou Tíquico, letra D. Bons nomes aí para filhos, netos, que vocês quiserem escolher. Se forem meninos, aí bons nomes. As Anas responderam. Sueli também respondeu. Opa, a Ana passando cola, que está no versículo 7. A Ana passando cola, de que está no versículo 7. Vamos já, que cola e a Ana passou cola é com consulta a prova, não tem problema. Eu ia falar, é um dos nomes mais estranhos que tem aí, mas todos os nomes são estranhos, né? Então não tem jeito, né? Tirando o Timóteo, que a gente está mais acostumado, os outros nomes são incomuns. Vamos lá, Jaque.
Colar é feio, não vou colar, não. Então tá bom, então vamos lá. A resposta certa é, segundo Paulo, quem transmitiu o evangelho para a igreja de Colossos, valendo 5 galardões, foi Epáfras, letra C, Epáfras. Foi ele o responsável por pregar o evangelho, né? Muitos aí, a tradição diz que Epáfras provavelmente foi um dos estudantes da escola de Tirano que Paulo tinha em Éfeso, né? Onde Paulo lecionava em Éfeso, e ele, junto com outros irmãos, se espalharam por toda a região ali da Ásia Menor e foram pregando o evangelho, e provavelmente Epáfras, oriundo desse tempo de Paulo em Éfeso, pregou o evangelho chegou na cidade de Colossas. Muito bem, pessoal, acho que são essas as questões. Terminamos aqui o nosso quiz. Tudo está sendo anotado aí direitinho para a gente poder verificar quem são os bons de Bíblia, ou as boas de Bíblia, né? A gente vai então agora seguir aí nas nossas cartas de um prisioneiro. O tema da nossa aula de hoje, né? Nós vamos estudar do verso 9 ao verso 12, é um trecho bem curto, então acredito que a gente não vai, espero que a gente não demande tanto tempo estudando esse trecho, né? E o tema é intercessão em estilo apostólico. Esse é o nosso tema, né? Por que em estilo apostólico? Porque é o apóstolo Paulo que vai dizer a respeito do que ele ora, tá? E a gente vai conversar então nesse ponto. Lembrando, né, pessoal, a gente costuma brincar, eu brinquei com o Alex numa outra aula, né? Nós não temos mais apóstolos hoje, né? Isso é bom a gente lembrar, né? Nós não temos mais apóstolos, né? Dentro do conceito original do que era um apóstolo no Antigo Testamento, alguém enviado diretamente por Jesus, que pessoalmente foi enviado por Jesus para alguma missão. Então, se você quer saber se um apóstolo é falso ou verdadeiro, se ele estiver vivo aqui na Terra, ele é falso, ele não é apóstolo, tá? Então a gente costuma brincar dessa forma. Então a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre essa intercessão em estilo apostólico. Eu vou fazer a leitura do texto com vocês, para a gente poder entender então qual é o contexto que a gente está vendo aqui. E aí eu vou tentar aqui no meu desafio, não sei se vai ser possível, eu tenho um plano B, né? Fazer a aula com um slide só. Não sei se eu vou conseguir, mas se não der, eu tenho um plano B aqui dentro das próprias apresentações. Então vamos lá, pessoal. Vou fazer a leitura do texto para a gente poder, então, conversar a respeito desse texto. Então, diz assim, Colossenses 1, do verso 9 até o verso de número 12. Eu estou lendo na nova versão internacional, na NVI, que é a que a gente mais utiliza na nossa igreja, inclusive nos cultos, o pastor costuma utilizar. Diz assim, ó: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança de todos os santos no reino da luz. Então, esse é o nosso texto base, né, para a gente poder conversar hoje, esse texto do verso 9 ao verso 12. São só 4 versículos, mas eu fiz o seguinte, eu extraí algumas palavras desses versículos para a gente poder conversar e discutir um pouquinho sobre essas palavras. Primeiro eu queria começar, né, com o que a gente já tratou no quiz, inclusive, né? A gente viu que foi Epáfras quem falou sobre o amor desses irmãos aí para Paulo, né? O amor dos irmãos no Espírito. Então, primeiro, né? Paulo, a gente já conversou sobre isso na nossa aula introdutória, né? Paulo, ele não conhecia a igreja de Colossos, na verdade, de Colossas é o nome da cidade, né? Paulo não conhecia, não foi fundada por Paulo, então Paulo não sabia dessa igreja, ela foi provavelmente organizada por Epáfras, que chegou lá, pregou o evangelho, chegou lá e se mostrou Jesus para essas pessoas daquela cidade, com isso foi organizando a igreja. Então,
E isso é interessante a gente lembrar, né, pessoal, porque assim, a gente tem talvez um problema, uma limitação. Espero que as pessoas não me entendam mal, né? Uma limitação com o que a gente tem revelado nas Escrituras. Não estou dizendo que a Bíblia é limitada, não é isso, pessoal. Mas que a gente tem algumas limitações, né? A gente só tem conhecimento das igrejas e do Evangelho, de como era o cristianismo no primeiro século, por causa dos relatos, muitos desses relatos voltados para uma perspectiva paulina, para uma perspectiva do apóstolo Paulo. Porque se a gente pegar, né, Atos foi muito provável, foi escrito por Lucas, mas numa perspectiva, a partir da segunda parte de Atos, numa perspectiva das viagens missionárias de Paulo. 13 das epístolas que nós temos foram escritas por Paulo. Então, muito do que a gente conhece, ou a maior parte do que a gente conhece da igreja e do cristianismo do primeiro século, está relacionado quase que exclusivamente a essa perspectiva paulina. A gente não tem acesso a outras formas de cristianismo, a gente não tem acesso a igrejas que foram organizadas e cidades em que o evangelho foi pregado por outros apóstolos, por Pedro, por João, por Tiago, por Matias, por Bartolomeu. A gente não tem essas informações, né? Por Judas Tadeu. A gente não tem essas informações, né, de como o evangelho se desenvolveu nesses lugares por meio de registro das escrituras. A gente tem por meio da história, por meio de outras fontes, mas na Bíblia não tem. Então a gente tem algumas limitações para entender, né, muito do que era o cristianismo na época, porque a Bíblia não fala de tudo que acontecia naquele período. Então a gente tem essas limitações. Mas é interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele não resume o cristianismo a apenas igrejas que ele próprio fundou, que ele próprio organizou, as cidades que ele mesmo foi lá e pregou o evangelho. Paulo entende essa diversidade do cristianismo e entende essa possibilidade de outras igrejas em outros lugares das quais ele não conhece, mas de pessoas que ele também, como a gente viu agora há pouco, chama de santos, chama de seguidores de Jesus. Então a gente percebe que Paulo, embora a gente tenha essa perspectiva paulina muito presente nas escrituras, mas que o apóstolo Paulo ele entendia essa diversidade e compreendia esses irmãos e irmãs de outras vertentes do cristianismo da época, digamos assim, como irmãos e irmãs em Cristo. E é interessante que Paulo ele deixa evidente quando ele fala assim, eu creio que vocês são nossos irmãos porque Epáfras falou sobre o amor de vocês no Espírito. E esse falar de vocês no Espírito, motivou em mim algo. E aí a gente vê no versículo que Paulo diz assim, que no momento em que, desde o dia em que ouvimos Epáfras, né, desde o dia em que ouvimos, ele coloca, né, então desde o dia em que ouvimos Epáfras falar a respeito do amor de vocês, nós não cessamos ou não deixamos de orar por vocês. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, embora não tenha sido eu que organizei a igreja de vocês, embora eu não tenha conhecimento completo de como as coisas estão acontecendo aqui, como Epáfras falou da conversão, do amor de vocês, do dia em que Epáfras falou de vocês, desse dia em diante, eu e Timóteo não deixamos de orar por vocês. Por isso que está na primeira pessoa do plural, né? Quando Paulo fala não deixamos de orar por vocês, lembra do capítulo, no verso 1, ele diz que escreve essa carta junto com Timóteo. Então ele está dizendo aqui, nós dois que escrevemos essa carta, desde o dia em que soubemos da existência de vocês, do amor de vocês, nós não deixamos em momento algum de orar por vocês. E aqui, pessoal, é um aspecto importante, né, que a gente precisa refletir, é essa questão da intercessão como algo que é importante na vida cotidiana dos cristãos, né, dos seguidores de Jesus. Nós, seguidores de Jesus, nós precisamos, né, orar, não só por nós, mas também uns pelos outros. Então, Paulo está dizendo aqui que ele está orando por pessoas que ele nem conhecia pessoalmente, que ele só conhecia de ouvir falar,
mas que ele sabia que eram servos de Deus e que por isso ele todos os dias, incessantemente, ele orava por esses irmãos e irmãs. Isso traz para a gente uma reflexão importante de que a gente precisa orar pela igreja, mas não só pela nossa igreja. A gente precisa orar pelos nossos irmãos, mas não só pelos irmãos que fazem parte da nossa comunidade local. A gente precisa interceder por outras pessoas, por missionários, por missionárias, por igrejas, por comunidades que estão espalhadas pelo mundo, pessoas que a gente sabe que são seguidores e seguidoras de Jesus, que fazem parte da nossa família, embora não façam parte da nossa igreja local, que a gente precisa continuar se preocupando e orando por essas pessoas, né? A gente, infelizmente, pessoal, a gente acaba com o distanciamento, se esquecendo das pessoas que fazem parte do nosso círculo mais próximo, né, que faziam parte do nosso círculo mais próximo até, e que às vezes estão congregando em outros lugares, que às vezes estão em outras denominações, e a gente precisa continuar orando por essas pessoas, porque elas também são seguidoras de Jesus, elas também são servos e servas de Deus, então a gente precisa, como o apóstolo Paulo, independentemente da gente conhecer pessoalmente, independentemente das pessoas estarem longe ou perto, à vista ou não à vista, a gente precisa continuar expressando o nosso amor uns aos outros por meio da oração. Então o apóstolo Paulo ele falava isso, olha, eu não conheço vocês, eu conheço pelo que o Epáfras conta, mas eu estou aqui orando por vocês. Eu estou aqui sem cessar o tempo todo, continuo orando por vocês, mesmo que eu não conheça vocês pessoalmente ainda. E aí eu queria até jogar para vocês aqui, vocês têm o hábito de orar por pessoas que vocês não conhecem, ou que alguém contou e falou, olha, tem uma pessoa lá, ora por ela, você tem esse hábito de orar por outras pessoas, ou as suas orações são orações mais voltadas para quem você realmente conhece? A Solange colocou que tem esse hábito, muito bom, Sô, muito bom. Sim, e diariamente, né, Lu? Isso, olha lá, já que sim, e diariamente, a Dida também, legal, legal. Porque a Bruna também, porque é isso que o apóstolo Paulo fazia, pessoal. Nós não somos apóstolos, mas uma oração em estilo apostólico é uma oração semelhante à de Paulo, a Ana Lúcia também. Acho que todos e todas aqui, né? É uma oração que a gente ora pelas pessoas, independentemente se a gente conhece, se a gente não conhece, se a gente concorda com tudo ou não concorda com tudo. São irmãos e irmãs, a gente vai orar, a gente vai clamar, a gente vai interceder para que Deus cuide dessas pessoas. E o interessante aqui, pessoal, se a gente seguir no versículo, é que Paulo, todo mundo quando ora faz pedidos, né? A gente fez hoje, né? Eu anotei aqui os pedidos de vocês, vou orar durante a semana também por esses pedidos. A maior parte deles eu acho que já espero que se resolvam antes dos dias da semana, mas eu vou continuar orando por vocês aqui. Mas quando a gente ora, a gente normalmente associa orar a pedir. E Paulo também orou pedindo, né? Ele diz assim, ó, não deixamos de orar por vocês, né? E pedir. E aí Paulo, é interessante que Paulo pede na oração dele, que eu acho muito interessante para os irmãos de Colossos, que a gente às vezes pensa assim, Paulo pedia para Deus abençoar esses irmãos materialmente, para que Deus dê saúde para esses irmãos. Talvez Paulo até pedisse por todas essas coisas também, mas o que Paulo mais pedia por esses irmãos, ele diz assim, ó, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, o principal pedido de Paulo para os irmãos lá da cidade de Colossas é que esses irmãos fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, que eles conhecessem qual era a vontade de Deus para a vida deles. Era isso que Paulo queria. Olha, eu oro por vocês sempre e eu oro para que Deus encha vocês do pleno conhecimento da vontade de Deus. Tá? E aqui, pessoal, é interessante que depois que ele fala do pleno conhecimento da vontade de Deus, Paulo começa a fala também de duas outras palavras, dois outros termos, que parecem, para um leitor mais desatento, parecem ser sinônimos do termo conhecimento. Então ele fala assim, ó, peço de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria
e entendimento espiritual. Então ele usa os termos sabedoria e entendimento. Qual seria a diferença desses termos? Alguém saberia me dizer? Ou tem um chute aí para a gente poder chegar em algum ponto? Por que Paulo usa três palavras que são tão parecidas, né? Entendimento, sabedoria e conhecimento. Alguém tem aí um chute? Vamos lá. Surgiu alguma coisa no chat. Ana, pode falar, amor. Será que essas palavras elas não vão levando uma a outra? Quando você conhece a vontade de Deus, né, conhece as escrituras, você tem sabedoria, e isso te leva a ter um entendimento espiritual, tipo, como se fosse uma sequência né, de sabedoria que você vai adquirindo, de aprendizado. Você conhece a primeira vontade de Deus, uma vez conhecendo, você se torna sábio, uma vez sábio, você vai ter entendimento espiritual. Penso nisso, né? Não sei se tem relação. Exato. É como se fosse uma maturidade, né? Você vai crescendo na fé. Desculpa, Joyce, pode falar. É que eu estava com o meu microfone desligado. Pode falar, Joyce. Tá ok. A sabedoria não seria uma qualidade da pessoa, ela ter uma prudência, ela ter uma razão, e o conhecimento seria o ato de conhecer, de ir atrás de conhecer novas coisas. Legal, legal. Boa. Pode falar. O outro era o que mesmo? Tá esquecido. Entendimento. Ah, tá. O entendimento não seria experiência? Boa, vamos lá. É por esse caminho. Tem essa questão do gradativo que a Ana falou, e também tem essa questão da diferença entre as palavras, né? De conhecimento ser. Vou até colocar. Eu tava. Fala, Dida. Oi, tô lenta aqui. A sabedoria não é uma coisa que já está em você como se fosse assim, o caráter, sabe? É uma coisa que já adquiriu. Não sei se deu para entender. Segue, Dida, segue, pode seguir. O entendimento é quando você consegue discernir, né? E o conhecimento é a memória das coisas, já está em você compreende as coisas, né? Não sei se fica tudo meio bagunçado, né? Isso, mas vamos lá. Tem a ver com tudo isso que vocês três disseram, vamos tentar organizar um pouquinho mais, mas é isso mesmo. Então, ó, são coisas diferentes, né? Fala, Dida, você levantou. Eu pensei que eu tinha baixado, desculpa. São coisas diferentes, mas que estão relacionadas umas com as outras. Então, ó, a minha ideia de dar aula com slide só foi para o Beleléu agora, então deixa eu ver se eu consigo aqui, se ele muda o slide. Ó. Então, vamos lá, vamos tentar entender esse conceito aí do conhecimento, sabedoria e entendimento. A gente precisa primeiro entender o contexto, né, que Paulo tinha aqui quando fala com os colossenses. Paulo não coloca palavras à toa, ele tem sempre uma intencionalidade ao utilizar as palavras. E lembram que um dos problemas que a igreja estava enfrentando aqui, que a gente vai ver depois na carta, é que tinha algumas pessoas que diziam que para você ser realmente salvo, para você ser realmente um seguidor de Jesus, você precisava ter o conhecimento de algumas coisas que são misteriosas, que nem todo mundo tem acesso, um conhecimento que só alguns têm acesso, que é um conhecimento de estudo, de teórico, que só algumas pessoas vão ter acesso ao estudar sobre essas temáticas. Então tinha essa doutrina sendo ali propagada dentro da cidade de Colossas, ali nos irmãos da igreja de Colossas. Então Paulo aí ele atrela, Paulo está falando aqui dessa questão de conhecimento, sabedoria e entendimento, dizendo que, olha, os três são importantes, mas eles têm os seus motivos, têm as suas razões, e eles são coisas diferentes. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente fala de conhecimento, pessoal,
a gente está falando de conhecimento, sabedoria, quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando de algo que a priori é teórico. Ou seja, eu conheço gente que tem muito conhecimento, mas, por exemplo, não tem sabedoria. A pessoa tem conhecimento, a pessoa é culta, leu sobre tudo. Se for lá no show do milhão do Silvio Santos, ganha 1 milhão. Se for no Quem Quer Ser um Milionário, ganha lá 1 milhão agora é Domingão com o Huck, né, o nome do programa. Essa foi uma vantagem, né? O fato do Luciano Huck ir para o domingo me ajudou, porque eu nunca mais vou ver o Luciano Huck. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então, esse é o conhecimento, essa questão teórica, tá? E que é muito assim, interno, é interior. Eu tenho para mim. E ele, por si só, não faz diferença na minha vida. A Solange riu daí de eu não ver nunca mais o Luciano Huck. Eu estou contente com isso. Tá? De sábado, às vezes, perigava de não ter nada na TV e eu acabar assistindo. Mas de domingo eu estou ocupado com as coisas aqui da igreja, com culto, com essas coisas, então eu acabo não assistindo. Então, o conhecimento é algo que, se você se limitar somente ao conhecimento, ele é algo só para você. O que seria a sabedoria? Seria esse conhecimento que você adquiriu por meio, que pode ser aqui teórico, mas pode ser também experimental, né? Por meio das suas vivências, por meio da experiência, por meio das coisas, dos erros e acertos que você cometeu. A sabedoria é esse conhecimento colocado em prática. Ó, eu aprendi essas coisas aqui e isso mudou a minha vida, isso mudou a maneira com que eu enxergo o mundo, isso transformou quem eu sou. Então, a sabedoria é algo que sai aí do interno, que mudou só você, que você coloca em prática por meio das suas atitudes, por meio do que você vai desenvolvendo, né, da sua prática de vida, e é algo que vai sendo externalizado por meio dessa prática. Então, eu conheço gente que tem muito conhecimento e nada de sabedoria, e conheço gente que tem pouco conhecimento, mas que tem muita sabedoria, porque o pouco que teve acesso conseguiu ligar, contextualizar com a vida real e aplicar aquilo que aprendeu na vida real. A gente tem, por exemplo, irmãs e irmãos que não sabem nem ler e escrever. Que não sabem nem ler e escrever direito, mas que conhecem muito da Bíblia, conhecem muito do viver como cristão. Porque desenvolveram isso ao ouvir, ao aprender, ao se colocar diante de Deus. Então, são pessoas que talvez não tenham versículos decorados, mas que conseguem colocar em prática toda essa sabedoria, externalizar o que aprenderam e fazer dessa forma. Tá? Então, a sabedoria seria esse conhecimento colocado em prática. O que seria esse entendimento espiritual, pessoal? É que não tá aparecendo, deve ter abaixado depois, amor. Mas pode falar, fala, amor, fala, Ana Lúcia. Mas você está falando desse conhecimento, Lu, de ser algo teórico, né, e interno. Aí você falou que tem pessoas que não têm muito conhecimento, mas são sábios. Até pode existir pessoas até incrédulas que têm alguma sabedoria por causa da questão da vivência, né, da questão de ter adquirido isso. Mas o que o Paulo está pedindo aqui é, pelo menos, o conhecimento de Deus. Isso você precisa ter, né? Essa experiência. Porque senão você pode ser um incrédulo com muita sabedoria e isso não vai... Você pode viver bem aqui na Terra, mas não vai te levar para o céu. Né? Então, o mínimo, pelo menos, o conhecimento de Deus. Porque senão essa sabedoria, ela serve só aqui para o mundo mesmo. Não que ela não seja importante, mas ela é limitada a esse plano terrestre aqui, né? Isso, ele até usa a expressão conhecimento da vontade de Deus. E aí é interessante, por que eu digo conhecimento nesse ponto teórico? Às vezes eu sei qual é a vontade de Deus, mas eu não tenho sabedoria para aplicar essa vontade de Deus na minha vida. Ou tem o conhecimento, né, Lu, numa outra crença. Acha que tem o conhecimento de Deus. A pessoa pode até ser sábia, vai um budista, ele pode até ter sabedoria, mas não tem conhecimento do Deus verdadeiro. Ele tem conhecimento daquela fé. Ele é um homem sábio, mas não é um homem que vai chegar à salvação, né? Porque o conhecimento dessa fé não leva ao Deus verdadeiro. Sim, mas essa perspectiva que o Paulo está falando, né, é assim, eu tenho conhecimento da vontade de Deus, então ele está falando para quem o mínimo, pressupõe-se aqui que o mínimo é que você seja cristão.
ele está falando para cristãos, então isso Sim, é para sim, quem é seguidor de Jesus. Então ele está dizendo, ele está orando, não que os irmãos já tenham, mas ele está orando para que os irmãos tenham pleno conhecimento da vontade de Deus, ou seja, que eles conheçam a vontade de Deus para a vida deles. Isso a gente consegue por meio das Escrituras. Hoje, né, eles não tinham, mas tinham só o Antigo Testamento por meio das Escrituras, por meio dos dons e talentos que a igreja tem de pessoas que vão nos ajudando, nos ensinando, nos auxiliando. Então eu conheci. Então eu conheci aquilo. Eu conceitualmente sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Porque não necessariamente o fato da pessoa estar na igreja seja uma regra, né? Sim, não é estar na igreja, mas é de alguém que faz parte, né? Alguém que é seguidor de Jesus. Paulo está dizendo para pessoas supõe-se que creu, né? Isso. E ele está dizendo, olha, eu quero que vocês tenham pleno conhecimento da vontade de Deus, que vocês conheçam o que Deus quer para a vida de vocês. Mas eu não oro só por isso. Porque não adianta você conhecer e isso não gerar em você mudança de vida, isso não gerar em você práticas que tenham a ver com esse conhecimento. E aí entra a sabedoria. Né? É algo prático, algo que você consegue colocar em prática aquilo que você conhece. Olha, eu aprendi isso aqui e agora eu vejo, faz sentido. Estou aplicando isso à minha vida. E quando Paulo fala aqui de entendimento, eu sei qual é a vontade de Deus para minha vida, eu tenho sabedoria de entender que isso é importante, eu consigo praticar isso, e é também esse entendimento espiritual que ele usa a expressão aqui, é você utilizar essa sabedoria, esse conhecimento, essa sabedoria nas situações da vida. Uma coisa que é importante a gente entender, pessoal, embora a gente tenha escutado isso muito tempo, é que a Bíblia ela não é um livro de regras. A Bíblia não é um livro de regras, em que fala isso pode, isso não pode. Por muito tempo eu lecionei para adolescentes na igreja, né? Isso me persegue um pouco ainda hoje, mas vamos lá. Por muito tempo eu fiquei muito com adolescentes. E qual é a característica de um adolescente quando ele começa a estudar a Bíblia? Né? O menino ou menina de 14, 15 anos. Luciano, o que eu posso e o que eu não posso fazer? Ele quer um livro de regras. Olha, eu posso isso? Fala que sim, porque eu quero. Eu posso aquilo? Fala que sim, porque eu quero. Ele quer um livro de pode ou não pode. E a Bíblia não é um livro de pode ou não pode. A Bíblia é um livro que revela uma pessoa, né? Então eu costumo brincar que a Bíblia no Antigo Testamento é um livro que revela uma pessoa por meio da relação dessa pessoa com um povo específico. Depois, no Novo Testamento, ela começa a revelar essa pessoa por meio da própria pessoa, que é Jesus Cristo, nos evangelhos. E depois ela começa a revelar essa pessoa por meio de outras pessoas, que é a igreja. Por meio de pessoas que seguem a essa pessoa, que é a igreja. Então ele é um livro que, primeiro, a função da Bíblia é revelar uma pessoa, não é de estabelecer para a gente o que pode e o que não pode fazer. E o que acontece? A Bíblia, Jesus, que está revelado na Bíblia, ele quer trazer para a gente autonomia. Então ele quer que a gente tenha o conhecimento da vontade dele, mas que essa vontade não seja um checklist em que você coloque o que pode e o que não pode. Mas que você tenha sabedoria e entendimento para que nas situações da vida você consiga decidir, você consiga compreender qual é a vontade de Deus para aquela situação da sua vida. Pode falar, Ana. Eu fico pedindo desculpa por falar de novo. Isso daí é muito interessante, muito legal, né? Porque eu tenho visto alguns pregadores, né, falar que está sendo levado o evangelho barato, de que só crer em Jesus basta para salvação, e que você precisa fazer coisas. Eu acho isso interessante, porque assim, eu entendo a preocupação dos pregadores, de repente você falar que só crer em Jesus é suficiente para a salvação, dá a impressão de que você está validando um monte de coisas que, então eu posso viver como eu quero, porque é só crer em Jesus. Mas se isso não for, exatamente, o evangelho não é barato, ele é de graça, exatamente, porque se não for o seu coração colocado diante de Deus, só obedecer regras não vai resolver. Né? Então, às vezes, eu entendo os pregadores ter medo de falar assim, não, falar que só Jesus salva é um evangelho barato, você tem sua responsabilidade. Não precisa falar isso. A
partir do momento que você serve a Deus, lógico que você tem sua responsabilidade de viver em santidade. Mas isso tem que ser feito em amor. Porque não adianta fazer no checklist. Não é real. Né? Aí a gente acredita que as obras são suficientes para nos salvar. Você tira o olho do propósito verdadeiro. Então, hoje a gente vive um tempo difícil, muito difícil, né? Que você vai ter que colocar em teste a sua verdadeira fé, seu verdadeiro envolvimento com Deus. Quem serve a Deus mesmo, ninguém precisa falar que não precisa fazer as coisas, a pessoa vai entender, ela vai ter esse entendimento que você vai falar e eu não estou deixando. Mas você vai chegar lá, Lu, desculpa. Não, é legal, porque assim, se a gente entendesse a Bíblia como um livro de regras, não como, né, seguir a Jesus como regras e não como algo situacional, a gente ia ficar pego naquelas questões éticas que às vezes a gente se pega, né? A Bíblia fala que mentir é pecado, então a vontade de Deus é que eu sempre fale a verdade, legal. Então eu entendi isso teoricamente, internalizei isso. E começo a colocar isso em prática, começo a vivenciar isso nas minhas relações, a falar a verdade. Mas aí surge uma situação, tá? Os bandidos estão perseguindo uma pessoa que entra na igreja e essa pessoa se esconde lá naquelas salinhas onde o pessoal que se batiza fica. E aí os bandidos entram na igreja, vocês viram entrar uma pessoa assim, cabeludo, de barba, gordo, 1,86 m, aí você não pode mentir. E você vai falar, tá naquela sala ali. É essa a vontade de Deus, você entregar alguém para ser morto? Então a gente precisa entender que não é um livro de regras, que seguir a Deus é constantemente situacional. A gente precisa ter sabedoria, precisa ter entendimento do que fazer, em que momento fazer, de como fazer. Não é simplesmente a letra por si só. Aí repetindo para Sô poder anotar a questão lá ficou confuso mesmo, Sô, que eu falei. A Bíblia para mim não é um livro de regras, ela é um livro que revela uma pessoa. No Antigo Testamento, ela revela essa pessoa por meio de um povo, da relação dessa pessoa com o povo. É Deus se relacionando com Israel. E nessa relação a gente vai entendendo um pouco de quem Deus vai se revelando. No Novo Testamento, nos Evangelhos, essa pessoa, ela própria se revela, então a gente conhece, ela se revela por ela mesma, né? Jesus ali nos Evangelhos. E depois a gente conhece essa pessoa de Atos para frente na relação das pessoas com essa pessoa que é Jesus Cristo. Então, a Bíblia ela sempre vai falar de relações humanas. Percebam o Antigo Testamento, relação de Deus com o seu povo. No Novo Testamento, Evangelhos, relação de Jesus, o próprio Deus, com as pessoas. Seguir do Novo Testamento, de Atos em diante, a relação dessas pessoas que se relacionaram com Jesus, impactadas por Jesus, com a igreja e com a sociedade de forma geral. Então, a Bíblia é um livro de revelação de Deus e de Deus nas relações humanas. Então, o que a Bíblia revela para a gente, o conhecimento que a Bíblia traz, não é um conhecimento de pode ou não pode. É um conhecimento que tem que ser relacional. É um conhecimento que vai se transformar em sabedoria, que vai trazer para a gente entendimento, que vai se revelar nas relações humanas. Na maneira com que eu lido com o meu próximo, na maneira com que eu lido com as pessoas com as quais eu convivo. Não é à toa que Jesus falou assim, vão saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. É nos relacionamentos que Jesus se revela. Então é isso que Paulo pede. Eu quero que vocês tenham conhecimento da plena vontade de Deus, mas que não fique somente no conhecimento teórico. Que seja algo que vocês tragam para a prática e algo que vocês consigam ter entendimento, ter compreensão para trabalhar isso nas situações da vida. Para usar esse conhecimento, essa sabedoria nas suas relações. Então é isso que Paulo está dizendo para a gente, para os irmãos de Colossos aqui e indiretamente para a gente também. Tá? Então vamos tentar voltar lá para a questão de um slide só, que eu brinquei agora há pouco, né? Então a gente está falando aí do Paulo, né, discorrendo, olha, Epáfras falou do amor de vocês no Espírito, por isso nós não deixamos de orar por vocês, e nessas orações nós pedimos que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E aí ele segue, dizendo, para que você vai ter, aí a gente vai chegar nesse ponto que a gente antecipou um pouquinho,
para que você precisa ter conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual? Ele diz, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Para que nas relações de vocês, Deus olhe e veja, olha, é desse jeito aí mesmo. Para que a gente viva de uma forma que glorifique a Deus. Então, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento não podem ser um fim em si mesmos. Olha, eu sei tudo da Bíblia. Olha, a minha vida está certinha. Não, ela precisa se revelar nas relações humanas, porque é nas relações humanas que ela vai glorificar a Deus. É no viver que ela vai glorificar a Deus, que ela vai se tornar digna, né? Essa maneira de viver vai ser digna, porque o conhecimento, a sabedoria e o entendimento capacitam os seguidores de Jesus, né, a viver de maneira digna. E vivendo de maneira digna, né, nas nossas relações, de novo, né, no viver, é que a gente vai agradar a Deus. Né? Agradar a Deus não é clausura, né? Não é monastério, não é se isolar do mundo, no sentido de, ó, só eu e Deus. Não, é vivendo, são nas relações que a gente vive de maneira digna e aí a gente agrada a Deus. É no viver que a gente agrada a Deus. É nas relações que a gente agrada a Deus. Então, quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem sabedoria, quando a gente tem entendimento, a gente usa isso para viver de maneira digna. E quando a gente vive de maneira digna, de acordo com os valores do reino, a gente agrada a Deus. A gente vai agradar a Deus. É o que está no verso de número 10, né? Ele fala assim, cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo. E aí ele fala que esse agradar a Deus está ligado com frutificar em boas obras e crescer nesse conhecimento. Então, olha só, tem uma história interessante que o pastor Genivaldo contava para a gente, quando a gente era novo convertido, principalmente nas aulas de preparação para o batismo, tudo aquilo, ele falava assim, vida cristã, ele falava desse jeito, é igual andar de bicicleta. Ou você pedala e continua seguindo, continua crescendo, ou você cai. Porque é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Viver de maneira digna para agradar a Deus. E como é que a gente faz isso? Frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Não existe, meu irmão e minha irmã, ninguém que conheça a Deus plenamente. Né? Uma certa vez eu ouvi de um irmão nosso, que eu falei para ele, vamos lá na escola bíblica e tal, para a gente poder estudar um pouco da Bíblia. Ele falou, não, já conheço a Bíblia toda. Já conheço Deus, já conheço tudo. Sei de cor centenas de versículos. Não tenho mais nada para aprender. Paulo está dizendo, frutifique em boas obras e cresça no conhecimento de Deus. Frutifique em boas obras. Aí o que seriam essas boas obras, né, pessoal? Esses frutos. A gente costuma, né? Eu falei isso na última vez que eu preguei na igreja, né? A gente costuma associar essa questão dos frutos como se fossem pessoas convertidas. Então, frutificar em boas obras, o fruto é as pessoas que se converteram por meio da minha pregação, por meio do meu evangelismo. Mas Paulo não diz aí, Paulo diz assim, frutificando em boas obras. De novo, frutificando nas suas ações, nas suas relações. Pode falar, amor. Ana Lúcia quer falar. Não, até porque, Lu, a vida é dinâmica, né? O que a gente aprende na palavra de Deus, ela vai se aplicando no decorrer da vida, e a vida não é igual em todos os momentos. Então, você não pode falar nunca que você já sabe tudo, né? Que você já tem conhecimento de todas as situações. É por isso que o compartilhar a aprendizagem, compartilhar o conhecimento, é tão importante nesse momento, né, da EBD, de cultos, de relacionamento, de células. Eu acredito que todo envolvimento da igreja
Porque a vida ela é dinâmica, ela não para. Uma situação que o seu pai viveu, hoje você tem que enfrentar numa sociedade diferente. Então, você precisa entender a vontade de Deus para aquele tempo, a maneira como você reagia. Né? Antigamente, um filho que desobedecia o pai era morto. Né? Lá no Antigo Testamento, ele era apedrejado. Né? Então, imagine os filhos nossos aqui passando por isso hoje. Ninguém vai mais apedrejar o filho. Então, se você acha... Oi, Lu? Tá desligado. Ninguém teria filho mais hoje, né? Eu não estaria aqui, provavelmente. Você não ter filho, a esterilidade feminina era tratada de uma maneira no tempo de Jesus. Hoje ela é tratada de outra maneira. Então, como o seu conhecimento bíblico vai enfrentar as demandas de hoje, do seu tempo que você vive? Então, ninguém conhece a Bíblia nunca suficiente, falar, já acabou meu conhecimento, esgotou aqui. Não. Você precisa buscar sabedoria sempre em Deus para lidar com cada situação da sua vida, né? Na dinâmica do seu tempo. Então, e não existe isso de que eu já aprendi tudo, eu já sei tudo. Não, vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar passar por aquilo e você vai ter que rever o que era crença, o que realmente era conhecimento. Achei legal um dia que você falou que o pastor Ricardo falava que o crente não perde a fé, ele perde crenças. É verdade, porque a gente, na vida cristã, a gente vai desenvolvendo algumas crenças na cabeça, e a vida confronta de uma maneira que isso cai por terra, você precisa amadurecer mais para passar por aquilo. Então, é uma dinâmica mesmo. E eu acho interessante como Paulo escreve, porque olha só, quando ele escreveu lá falando de que ele pedia para que os irmãos fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, ele falou que aqui nessa situação é possível ser cheio e ser algo pleno, conhecimento da vontade de Deus. Mas olha o que ele coloca aqui, frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento, não da vontade de Deus, mas no conhecimento de Deus. Aqui é intimidade com Deus. Então eu posso saber a vontade de Deus para minha vida. Legal, bacana. Já sei. Já estou cheio desse pleno conhecimento. Sei tudo que Deus quer de mim. Mas eu não sei tudo a respeito de Deus. Nessa vida nunca vai acontecer. Então, quando ele fala frutificando em boas obras, ou seja, estabelecendo, agradando a Deus por meio das suas relações, e no dia a dia, crescendo nesse relacionamento, nessa intimidade com Deus, que se dá por meio da oração, que se dá por meio do estudo da Bíblia, que se dá por meio da aplicação dos valores do reino na vida cotidiana, né? O próprio Jesus disse, né? Vocês fizeram a mim quando fizeram a estes pequeninos. Vocês não fizeram a mim quando deixaram de fazer a esses pequeninos. Jesus se revela nas relações humanas e a gente vai conhecendo Jesus nas relações humanas. Eu vou conhecendo Jesus conforme eu vou me relacionando com a Jaque, que tem muito de Jesus nela, conforme eu vou me relacionando com a Joyce, que tem muito de Jesus nela, conforme eu vou me relacionando com a Sueli, com a Bruna, com o Rodrigo, com a Ana, com a Dida, com a Ana. A gente vai se relacionando e juntos a gente vai conhecendo mais de Deus, vai crescendo no conhecimento de Deus. Por isso que eu acho muito importante a gente trabalhar essa questão de que a vivência da experiência de seguir Jesus não é algo para se viver em solidão, é algo para se viver de maneira coletiva, para se viver em comunidade. A gente só vai crescer no conhecimento de Deus se relacionando com pessoas. Porque nesses momentos que a gente se relaciona com as pessoas, a gente vai ter que buscar a Deus, a gente vai ter que se aprofundar de Deus para poder se relacionar com essas pessoas como Deus se relacionaria com elas. Então, seguir a Jesus é um ato coletivo, é um ato comunitário. Crescer no conhecimento de Deus não é crescer sozinho no conhecimento de Deus. Eu leio a Bíblia 10 horas por dia, oro 3 horas por dia, então eu estou conhecendo de Deus. Não, você conhece de Deus se relacionando com a criação de Deus, relacionando com os filhos e filhas de Deus, porque é assim que a gente conhece a Deus. Deus se revela, né? Não tem um salmo que diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos? Deus se revela no mundo, nas relações, com a criação, com as criaturas, com os filhos e filhas de Deus. É assim que a gente vai conhecendo a Deus, né? Claro, orando, lendo a Bíblia, mas
usando desses valores nas relações humanas. Então é isso que Paulo está dizendo, olha, isso, agradar a Deus, como é que a gente agrada? Frutificando em boas obras nas relações e com isso crescendo no conhecimento de Deus. E aí ele segue, se alguém quiser falar, pessoal, fica à vontade, só a Ana está falando hoje, vocês podem falar também, não tem problema, tá? Não é só quem está aqui na rua Dom Joaquim de Oliveira que pode falar, todos podem falar. E aí o apóstolo Paulo diz assim, ó, na sequência do texto, né? Ele fala assim, olha, frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus, e com isso, né, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Aqui interessante, pessoal, quando a gente tem, então, conhecimento, sabedoria e entendimento, a gente vive de uma maneira que é digna, com isso agrada a Deus, a gente frutifica, cresce no conhecimento de Deus, e quando a gente cresce no conhecimento de Deus, a gente vai sendo fortalecido. Quanto mais você se relaciona com as pessoas, quanto mais você se relaciona com Deus, você vai sendo fortalecido com todo o poder. Então, conforme a gente vai se relacionando com Deus, conhecendo a Deus, a gente vai se fortalecendo. E é interessante que esse fortalecimento é o que Paulo coloca aqui, que ele não é fruto do poder e da glória das pessoas lá de Colossas, mas é de acordo com a força da sua glória. A glória de quem? Glória de Deus. O nosso fortalecimento não tem a ver com quem a gente é, mas com quem Deus é. É Ele, ele não escreveu assim, ó, frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus e se fortalecendo. Não, é sendo fortalecido. É Deus quem fortalece. Não sou eu. Eu vou estudar bastante a Bíblia, eu vou conhecer bastante a Bíblia, porque eu, no meu esforço aqui, estou me fortalecendo. Não. Eu estou estudando a Bíblia, estou me relacionando com as pessoas, porque com isso, Deus vai me fortalecendo. Com todo o poder, de acordo com a força dele, da glória dele, não minha. Então, mesmo esse crescimento no conhecimento de Deus, ele é algo que não é nosso. Não é na nossa força. Né? Ele não vai trazer, por causa do nosso esforço, força para a gente, fortalecimento para a gente. É Deus agindo em nós. É Deus agindo por meio de nós. É Deus agindo entre nós. Então, esse fortalecimento de acordo com a força da glória de Deus acontece quando a gente vai conhecendo mais a Deus. E como é que a gente vai conhecendo mais a Deus? Quando eu converso com você, você me fala alguma coisa que eu não sabia, que eu não compreendia, que eu não conhecia de Deus, e isso vai me fortalecendo. Estou passando por uma situação difícil e aí acontece lá de eu não tá muito legal e eu estou buscando a Deus, e alguém vem e fala, Luciano, eu já passei por uma situação assim e Deus cuidou de mim, Deus me fortaleceu, então eu vou sendo fortalecido nesse conhecimento de Deus que vai acontecendo na leitura da Bíblia, na oração e no relacionamento com os meus irmãos e irmãs. Então eu vou sendo fortalecido por Deus por meio dos instrumentos que Deus tem. Bíblia, oração, pessoas. Então é assim que vai acontecendo, é assim que Deus vai fazendo e a gente vai sendo fortalecido, sendo fortalecido, sendo fortalecido. E aí Paulo continua, né? Dizendo que a gente é fortalecido de acordo com a força da glória de Deus. E esse fortalecimento serve para quê, pessoal? Para que eu preciso ser fortalecido? Paulo segue dizendo, a gente é fortalecido para que a gente tenha perseverança e paciência com alegria. Perseverança e paciência com alegria. Então a gente é fortalecido não para sair mostrando poder, mas para a gente poder perseverar, para a gente poder ter paciência com alegria no meio das situações da vida. Então, quando a gente vai sendo fortalecido por Deus, a gente vai se tornando pessoas mais perseverantes. O que é uma pessoa perseverante? É aquela pessoa. O que é perseverança? É a capacidade de suportar até o fim. Isso é perseverança. A capacidade de esperar até o fim. E aí, perseverança em paciência
e com alegria. Esse é o grande desafio mesmo, Ana. Eu concordo com você. A Ana colocou, esse é o nosso grande desafio. E é verdade. Porque a gente é impaciente, porque a gente se sente fraco, se sente indigno, porque a gente tem dúvidas, que tudo isso é natural do ser humano. Então, quando a gente vai sendo fortalecido por Deus, a gente vai suportando. A gente vai suportando. Hoje Deus me fortaleceu e eu aguentei o dia de hoje. Amanhã é um novo dia. Deus vai me fortalecer de novo e a gente vai perseverando, vai tendo paciência e consegue ter alegria mesmo nos momentos difíceis da vida. Eu gosto muito de um trecho do livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, que virou letra de música, inclusive, um tempo atrás, em que o profeta Jeremias fala assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso é perseverança. Eu estou passando por uma situação difícil, mas eu olho para trás e falo assim, ontem Deus me fortaleceu e eu suportei o ontem. Se eu suportei o ontem, eu tenho esperança de suportar o hoje. Então eu vou ser paciente e vou ser paciente com alegria, porque o mesmo Deus que cuidou de mim ontem, cuida de mim hoje. O mesmo Deus que me deu forças que eu não tinha ontem, vai me dar forças que eu não tenho hoje. Então eu vou perseverar. Né? Perseverança é a capacidade de suportar até o fim, não é? Não é o fim ainda. Então a gente tem que suportar o hoje. E Deus vai fortalecendo a gente para suportar o hoje. E a gente precisa ter paciência para esperar o fim. Então, é isso que vai acontecendo. A gente vai desenvolvendo conhecimento, isso gera sabedoria, gera entendimento, a gente vive de maneira digna, a gente agrada a Deus, a gente frutifica, a gente cresce no conhecimento de Deus. Com isso, Deus vai nos fortalecendo e esse fortalecimento nos capacita para perseverar. A gente tem passado tempos difíceis que a gente nunca imaginou, né? Quem diria que a gente ia ter uma pandemia, né? Ontem eu estava lendo aí os jornais e tal. A gente está de novo numa nova onda aí de crescimento dos casos. A gente pensa, isso nunca vai acabar. Deus cuidou da gente até ontem, pessoal. Vai continuar cuidando. A gente vai ter que continuar tendo sabedoria e entendimento para fazer o que é certo, né? Distanciamento social, máscara, né? Evitar aglomeração, se vacinar, a gente vai continuar ter conhecimento, sabedoria e entendimento para fazer essas coisas, né? Mas a gente vai vencer, vai perseverar, porque ontem Deus cuidou da gente. Deus vai cuidar hoje. Deus cuidou 1 ano e meio da gente, 1 ano e 6 meses já, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 1 ano e 6 meses Deus cuidou da gente na pandemia. E se tiver mais 6 meses de pandemia, mais 1 ano de pandemia, Deus vai continuar cuidando. E a gente vai conseguir suportar até o final. Tá difícil, mas a gente vai conseguir suportar até o final. Então tenham paciência com alegria, porque o Deus que cuidou da gente nesse 1 ano e 6 meses vai continuar cuidando. E aí Paulo continua, né, falando da perseverança e paciência com alegria, e aí ele vai, então, a gente está caminhando aqui para o último versículo, né, e ele fala assim, para que tenham perseverança e paciência com alegria, e aí uma coisa importante, dando graças ao Pai. Ele usa a expressão aqui, né, dando graças ao Pai. Eu já falei isso aqui numa outra aula, pessoal, mas a gratidão é um sentimento extremamente importante para quem é seguidor ou seguidora de Jesus. Não só porque quando a gente agradece a Deus, a gente está glorificando a Deus. Mas quando a gente faz esse exercício da gratidão, a gente está fazendo o que eu falei agora há pouco, que o profeta Jeremias pede para a gente fazer. A gente está trazendo à memória o que Deus já fez por nós. E isso dá esperança para a gente. Então a gente dar graças ao Pai, mesmo tendo que viver com perseverança, com paciência, é a gente lembrar que Deus tem cuidado da gente. É a gente lembrar que, olha, tem um Deus que cuida de mim e eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Esse exercício da gratidão faz com que a gente tenha mais confiança, faz com que a gente tenha mais esperança. Por isso, meu irmão e minha irmã, mesmo nas situações mais difíceis que você viver, busque pequenas alegrias que Deus te concedeu em meio a essas situações difíceis da vida. Agradeça por essas pequenas alegrias, porque isso vai trazer confiança ao seu coração, isso vai trazer esperança ao seu coração. Então, para que vocês tenham perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai. Senhor, obrigado.
Foi difícil o dia de hoje, Senhor, mas obrigado. O Senhor cuidou de mim. Ó. Hoje eu estive com a minha família, hoje eu pude partilhar de 1 ou 2 refeições, hoje eu pude dormir numa cama, eu tenho um teto sobre a minha cabeça. A situação não está fácil, Senhor, eu sei, eu não comi exatamente o que eu queria, eu não tenho aqui os recursos que eu gostaria, mas obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Quando eu olho para trás, eu percebo isso. Então, Senhor, obrigado. Obrigado. E aí, essa gratidão que Paulo coloca vai além dessas questões, né, materiais do dia a dia. Ele fala que a gente dá graças ao Pai porque ele nos tornou dignos. Eu acho muito fantástica essa expressão, tá? O Pai que nos tornou dignos. Tá? Isso é interessante porque, irmãos e irmãs, se a gente ficar imaginando quem a gente era e quem a gente é, na perspectiva do relacionamento com Deus, a transformação é absurda. Porque olha só, imagina só, nós antes de conhecermos a Jesus, nós éramos considerados... eu amo essa música também, sou muito bonita, chama Pequenas Alegrias da Marcela Thaís. É linda essa música, é linda essa música. É linda mesmo. Então olha só, se a gente olhar para essa perspectiva, né, nós éramos indignos, inimigos de Deus, condenados destinados à condenação eterna. Essa era a nossa situação. E aí Jesus se encontrou conosco e nós nos tornamos dignos. Nós nos tornamos filhos, nós éramos inimigos de Deus, nos tornamos não só amigos de Deus, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Ao ponto, né, de como o apóstolo Paulo coloca aqui, de sermos dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então nós éramos pessoas indignas que, ao sermos encontrados por Jesus, fomos transformados em pessoas dignas inclusive de participar da herança dos santos no reino da luz. E aqui é importante, né, da herança dos santos, ou seja, daqueles que vivem de maneira justa, daqueles que vivem sem pecado. E aí, parênteses, mesmo a gente sendo pecador, Deus olha para a gente e vê, olha, eles são dignos, eles são santos, então eles são dignos da herança, de participar dessa herança. Só que, meu irmão e minha irmã, eu queria finalizar a aula com um problema. Essa herança dos santos não é nesse reino. Essa herança, né, que está lá no testamento, que está nos testamentos, essa herança não é aqui. Então, essa herança não é você ficar milionário aqui, né? O ano passado, né, mesmo com pandemia, a gente teve no Brasil novos bilionários, né? Pessoas que se tornaram bilionárias durante a pandemia, né? Durante o ano de 2020. A gente teve 12 milhões de pessoas que caíram, né, financeiramente, que mudaram de faixa da classe social, né? Que eram classe média e se tornaram pobres, que eram pobres e se tornaram miseráveis. E a gente tem aí algumas pessoas que se tornaram bilionárias, né? Algumas delas, né, são os filhos do Safra, que era um dos homens mais ricos do Brasil, que morreu. E ele deixou a herança, a mulher dele, os filhos dele, se tornaram, então, novos bilionários no Brasil. Então, quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre, né? Nesse mundo aqui. Não é dessa herança que Paulo está falando. Não é a herança daqui, de se tornar bilionário. O pai morreu e por isso você ficou bilionário. Não, ele está falando de herança no reino da luz. A herança é na eternidade. A herança não é aqui. A herança não tem a ver com os valores deste reino aqui. Então não é riqueza material, não é prosperidade financeira, não é saúde para dar e vender, muito dinheiro no bolso. Não é isso, não é. Não está limitado aqui. É no reino da luz. É no reino dos céus. É no reino de Deus. É no reino cujo rei é Jesus Cristo. Aquele que abriu mão, como a gente lê em Filipenses, né, das suas prerrogativas divinas para se tornar homem, para se tornar servo, para, como a Su colocou aí, para morrer no meu lugar, no seu lugar,
E a herança não é porque ele morreu, como a Su colocou. A herança é porque ele ressuscitou. É uma herança que não é motivada pela morte. Mas foi a Su, né? Desculpa, foi Su e não Su. Foi uma herança que não é motivada pela morte. É uma herança que foi motivada pela vida. Quando a gente fala de herança nesse mundo, eu não sei como é com gente rica, porque eu não sou rico. Mas a pessoa deve ter um misto de sentimentos, né? A tristeza da partida de alguém e a alegria por ter recebido a herança. A gente tem a alegria da ressurreição de alguém e a alegria de receber a herança. Não tem esse dilema. É a alegria da herança. A herança que tem como origem a vida de Jesus. Não é uma herança ocasionada pela morte. Não precisou alguém morrer para eu receber herança. Precisou alguém viver para que a gente receba herança. Então o apóstolo Paulo ele traz para a gente essas lições, né, de que a gente precisa, então, primeiro, interceder, clamar pelas pessoas, né, e de que como o apóstolo Paulo intercedeu para que essas pessoas tenham conhecimento de Deus, sabedoria, entendimento espiritual, e com isso elas consigam viver de maneira digna, agradando a Deus, frutificando, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos para suportar até o final com paciência, sempre agradecendo a Deus, porque esse Deus, sem que a gente merecesse, fez com que nós nos tornássemos dignos de desfrutar dessa herança que é eterna. Então tentei aí, não consegui num slide só, tive que ir para outro slide, né? Mas era isso que eu tinha proposto para a aula de hoje. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Na semana que vem, tá, na nossa próxima aula, o Rodrigo vai estar com a gente aí falando sobre Jesus Cristo, o Senhor de toda a criação. Esse é o tema da próxima aula. Nós vamos seguir aí a partir do verso 13, né, de Colossenses, estudando aí do capítulo 1 de Colossenses, falando de Jesus, o Senhor de toda a criação. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pessoal, fiquem à vontade. Eu acho que a aula hoje foi meio... Vou falar que foi monólogo, porque a Ana falou aqui também, né? Mas vocês participaram um pouco. Eu gosto mais quando vocês falam um pouquinho mais. Foi o monólogo da Ana, né? Quase isso. Não, foi diálogo, foi diálogo. Não, Lu, essa oração de Paulo, ela é assim, durante toda a aula eu pensei muito nisso. É o cerne da intercessão. Nada é mais importante de nós estarmos pedindo do que esse crescimento para nós, né, e para toda a igreja. A gente teve aí recentemente vários batizados e a gente precisa mesmo estar colocando essa intercessão pela vida de cada um, porque é um longo trajeto agora, né? Houve o batismo, amém, uma confissão pública, mas tem a vida toda aí que nós também vamos crescendo e a oração é para cada um de nós, mas principalmente a igreja precisa se voltar para esses novos serem sustentados. É muito triste quando tem batismo e logo em seguida a gente vê alguém distanciar da igreja, abandonar essa fé que foi ali, né? Publicamente, ali a pessoa confessou publicamente, depois de um tempo ela não está mais ali. Isso é muito triste. Então, que nós possamos buscar mesmo essa intercessão por todos, por cada um de nós, mas principalmente pelos novos na fé. Amém, amém. É isso mesmo, né? Lembrando, né? Eu tenho falado isso bastante, né? Ninguém, nem por opção, nem por abandono, ninguém consegue seguir Jesus sozinho. A gente precisa uns dos outros, né? E aí, trazendo isso para os nossos irmãos e irmãs que se batizaram recentemente, eles precisam da gente para serem orientados, para caminharem juntos, e a gente também precisa uns dos outros. Então, eles não podem ser abandonados, né? Não podem ser isolados porque a gente isolou, e a gente também não pode se isolar, porque a gente precisa uns dos outros, né? Esse foi o plano de Deus, de que a igreja se desenvolvesse nas relações, na mutualidade. É por isso que a gente vê muito na Bíblia a expressão uns aos outros, que a gente nunca faz nada só pra gente, é sempre um pro outro, um com o outro, porque foi assim que Deus quis, foi assim que Deus escolheu fazer. Então eu vou encerrar a gravação, pessoal, obrigado. E aí, ao encerrar a gravação, depois eu vou fazer uma oração para a gente encerrar.